Você já ouviu falar em gasolina E32? Vão usar seu carro como cobaia para aliviar ali o problema que o nosso governo criou. O assunto, gente, é muito polêmico. E eu vou, de verdade, eu vou dar a opinião do mecânico que está há mais de 30 anos no mercado, que vai poder mostrar para você aí um cenário bem completinho do que está acontecendo, dos problemas que você pode ter com o seu carro. Fica comigo que você vai ficar de cabelo em pé com tudo que eu tenho para falar. Porque, enquanto você trabalha para pagar financiamento, IPVA, seguro, manutenção, peça cara cheia de imposto, combustível, que já tá caro pra caramba. Aí os caras resolvem o quê? Bora lá colocar mais álcool na gasolina brasileira. Por quê? Porque o povo aguenta. Ninguém tá ainda fazendo reclamação geral. Se o povo não reclamou, bora pôr pra dentro e ver o que vai acontecer. E você sabe quem que vai pagar a conta disso? É lógico que você sabe. Somos nós, proprietários de veículos, não é? É duro, é revoltante. Quem assistiu meu último vídeo do Jaguar, eu dou um desabafo ali. Principalmente, gente, se você tiver carro, gasolina, claro, não é? E se esse gasolina for importado, híbrido, turbo, injeção direta, ou até mesmo veículo antigo, não flex, carburado, prepara o fumo. Porque uma coisa, gente, é o carro funcionar. Ah, funciona. A outra coisa que é completamente diferente é durar. Durar, não corroer tudo, não destruir bomba, não ressecar mangueira, não saturar bico injetor. E antes que alguém diga, isso é pro bem da natureza, afinal de contas, álcool é muito natural. Abre o olho, bebê. Ou também pode ser a pergunta, sabe qual? Isso é por quê? Porque falta petróleo no Brasil? Será? Calma lá, pessoas. O Brasil hoje produz petróleo suficiente, praticamente para atender toda a sua demanda. Graças a quem? Ao pré-sal. Foram lá e investiram pra caramba numa coisa que a gente sabe fazer, tirar petróleo do fundo do mar. Enfim, maravilhoso. O problema nunca foi extrair o petróleo. Petróleo nós temos. O desafio do nosso país, e fica comigo, que você vai entender tudo lá no final. O desafio do nosso país sempre foi o quê? Refinar. Não adianta ter petróleo bruto ao monte se você não tem refinaria. Muita gente do setor energético fala que o país acabou errando no timing, no planejamento de longo prazo. Enquanto a frota brasileira ali ela crescia, demanda por combustível aumenta, o foco ficou em quê? Extração e exportação de petróleo bruto, o que nas expansões de refinaria que deveria ser o pensado, ninguém pensou, ninguém se planejou e dinheiro entrou pra caramba. Não vamos nem falar de dinheiro e corrupção e tudo mais, entendeu? Porque dinheiro para construir novas refinarias. Resultado: o Brasil virou uma potência em produção de petróleo, sem dúvida alguma, tá bom? Mas ainda depende parcialmente de muitos combustíveis refinados. Exemplo, diesel. A gente não consegue, não tem não tem refinaria suficiente para tirar o enxofre suficiente do combustível do diesel de boa qualidade, tem que importar, a gasolina tem que importar. A gente vende o nosso petróleo a preço de mercado e compra a gasolina lá em cima nas alturas, gente. A conta não fecha. Falta de planejamento. E aumentar o álcool na gasolina vai fazer com que ajude a reduzir aí essa pressão que existe lá no sistema de refinaria. Trabalha mais. Eu tenho amigos que fazem manutenção em refinaria e a pressão é violenta para o negócio não parar. Tem que bombar, porque não dá conta. Hoje, o cenário é investir em novas refinarias é muito, mas muito delicado. Por quê? A eletrificação vem chegando, a transição energética está acontecendo, independente de você gostar ou não. Incertezas aí sobre o futuro realmente do combustível fóssil. Existe uma pressão muito grande para terminar com isso daí, ou diminuir muito, ou ir só para os combustíveis realmente, não é, ecologicamente melhores, sem dúvida.
Então, investir nesse momento pode ser um investimento onde você não tem um retorno, ainda mais que não se faz uma refinaria do dia para a noite. Muitos especialistas aí entendem que o país podia ter chegado mais preparado ao momento se tivessem feito aí os investimentos devidos em refinaria lá no passado. Erraram. Ninguém assume merda nenhuma, mas erraram. E hoje, ó, eu vou te mostrar que milhares de motores vendidos no Brasil simplesmente não foram projetados para gasolina com 32% de álcool. Se ainda não é inscrito no canal, ó bebê, já se inscreve, já compartilha, hypa, já manda aí pros amigos, vizinhos, porque ó, aqui a gente gosta de mexer no vespeiro, nas feridas, dá nome aos bois. O fato tá aí, ó, para todo mundo, mas as pessoas não perdem muito tempo e aqui a gente leva muito sério em levar a informação até você. Gasolina brasileira já vinha com cerca de 27% de álcool, etanol. Depois veio o E30, ou seja, 30% de álcool. E agora a movimentação oficial do governo está dizendo o seguinte, ó, vamos mudar para o E32, ou seja, 32% de álcool misturado na sua gasolina. E muita gente ainda fala, mas são só 2%. São só 2%. Olha a trajetória. Chegamos nos 32% para motores que não estavam prontos para isso, tá? Quem trabalha com diagnóstico automotivo aí no dia a dia sabe que o problema não vai aparecer ali na hora. Ele aparece naquele pequeno detalhe, na soma de fatores, no desgaste silencioso, na peça que já trabalhava, ó, no limite, acima do limite. E a pergunta é: existem estudos técnicos para essa proposta, Alex? E sabe qual é a resposta triste, mas com ressalvas? Eu vou dizer para você, sim, existem estudos técnicos. Mas calma, calma que as ressalvas vão dizer o que eu quero que vocês entendam. O governo utilizou estudos conduzidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, junto com o Ministério de Minas e Energias, para validar tecnicamente o E30, enfim. Segundo o relatório oficial, foram testados, presta atenção, qual é o tamanho da frota de motores, diversificação de motores e tudo mais no nosso país. Os caras testaram 16 veículos leves, 13 motocicletas, fabricadas entre os anos de 94 a 2024. Comparando a E27, E30 e 32 em alguns cenários nesse estudo. O estudo conclui que, abre aspas, presta atenção no que eu vou falar, abre aspas, é o que eles disseram, a maior parte da frota nacional apresentou funcionamento semelhante. Ó, vou repetir o que eles disseram e se atenta no detalhe. A maior parte da frota nacional. O estudo não disse que todos os carros estão protegidos e não haverá desgaste acelerado, não haverá corrosão, que nem todos os motores foram avaliados individualmente, gente. Isso muda tudo, porque funcionamento imediato não é sinônimo de durabilidade. Quem desmonta motor todo dia e faz diagnóstico sabe disso muito bem. E a grande pergunta, entre tantas, mas tem uma grande pergunta, quais carros, afinal de contas, foram testados? E aqui é que começa a polêmica e a discussão muito séria. O governo, ele divulgou o seguinte, ó, quantidade de veículos, 16. Faixa de anos, beleza. Metodologia, bacana. Fases do Proconv, legal. Mas não divulgou aí amplamente. Não divulgou o quê? Lista completa dos carros. Quais foram esses carros? Quais foram as versões? Qual era a quilometragem? Olha o que é a transparência. Qual que era a quilometragem dos carros testados? Qual que era o estado de conservação? Histórico de manutenção? Nem detalhes completos dos motores testados foram divulgados. E isso abre aí um leque de perguntas importantes.
Testar os híbridos importados? BMW, Audi, Mercedes, motores TSI, CGI, GDI, carros turbo, foram testados. Carros com mais de 200 mil quilômetros, veículos antigos, foram testados. Aqueles que já estão com a mangueirinha já mais ressecada, não é? Uma idade mais avançada. Foi testado o carro onde tinha manutenção já com peça já do mercado de reposição, a famosa peça paralela. E os importados que foram projetados para E10, porque tem rodando. Lá no laboratório foi testado. Ó, gente, teste de laboratório controlado é uma história. E a frota rodando no dia a dia aí, ó, são mundos completamente diferentes. Ó, entende o que vai acontecer com o aumento do álcool? Parece simples, né? O álcool, o etanol, ele possui características completamente diferentes da gasolina. O álcool ele absorve mais umidade, exige uma mistura mais rica, tem menor poder calorífico, altera tempo de injeção, muda o comportamento técnico, aumenta a demanda no sistema, modifica aí, ó, completamente a estratégia do motor. O álcool trabalha completamente diferente. Motor flex, esses sim, esses nasceram preparados, desenvolvidos para esse tipo de combustível. Ele vai aceitar aí ambos os combustíveis. Agora, motores exclusivamente gasolina, não é necessariamente que foram preparados para isso. O maior perigo, gente, não está só na combustão. Muita gente acha que o problema é só queimar o combustível. Pronto, queimou bem, tá indo bem. Claro que não, gente, claro que não. O perigo está justamente nos materiais do sistema de combustível. Com que materiais aquele motor foi construído? Desde o bico injetor, desde de uma boia, de uma bomba, enfim, de um cilindro, um comando, tudo isso. Porque etanol, ele é higroscópico. Ou seja, ele absorve água pra caramba da atmosfera. É mais álcool na gasolina significa que vai ter mais umidade circulando dentro do sistema. Vapor. Não é só o combustível, é o vapor que sai dele. Agora imagina isso. Por anos usando corrosão silenciosa. Álcool mais umidade. Pode acelerar o quê? Corrosão, oxidação, desgaste químico, deterioração interna, formação de vernizes e borras, corrosão eletroquímica, e principalmente, especialmente em quem? Alumínio, aço comum, zinco, ligas antigas, bombas, reguladores, flautas, boias, conectores, componentes internos. Gente, é um estrago silencioso. E isso ainda pode ser muito pior em carros antigos importados. Veículos que não foram tropicalizados, aquelas importações diretas, entendeu? Motores que foram projetados para combustível E5 ou E10. Foi para isso que foi projetado o carro americano E10. E aqui entra um ponto assim muito perigoso. Entre tantos, né? Borracha, mangueiras, retentores, vedadores, o álcool pode acelerar o ressecamento, o endurecimento, a perda de elasticidade, a microfissura, a dilatação, degradação química. Não foi projetado para isso. E aí começa o quê? O que acontece? Vai acontecer vazamento, entrada de ar falso, perda de pressão, dificuldade de partida, cheiro de combustível em excesso, risco de incêndio em casos mais extremos. Mas o carro funciona normal? Esse é o ponto que muita gente não entende. O carro pode até funcionar aparentemente ali bem. A ECU, ó o que acontece ali, ó. O computador do carro, ele tenta o tempo todo compensar essa mistura. Sonda a lambda e os sensores estão lendo, tá bom? E eles querem fazer a correção. A sonda, o tempo todo, ela tá lá, rico, pobre, e mandando para a ECU, corrige. Pressão, adaptação eletrônica. Gente, ó, tem um limite.
chega a um limite para aquele motor que foi projetado para o combustível. E aí nós já estamos ultrapassando em muito esse limite. E o problema vai aparecer quando? Ah, semana que vem? Não. Às vezes daqui 2 anos, depende do quanto você roda, porque peça não quer. Lá no laboratório de teste, certeza que não tem um número de horas assim gigantesco para falar, ou um número de veículos e motores para falar tudo passou. Quebra depois de calor, trânsito, o uso do combustível ruim que a gente tem aí no dia a dia, muitas vezes batizado, envelhecimento do carro, contaminação, manutenção, que nem sempre a gente tem condição de colocar a melhor manutenção possível, então acaba espremendo um pouco mais o carro. Uso severo. Muitos dos carros híbridos vendidos no exterior foram projetados para quê? E10, E15, e aí os melhorzinhos saíram para E20. Você quer exemplo? Ó, o Toyota Corolla híbrido aqui no Brasil, ótimo, ele é flex, bacana, tá apropriado. Mas alguns dos importados não vieram com a mesma preparação, não vieram com essa tropicalização. Simplesmente importaram de um país onde usa um E20, que é o máximo de 20%, e manda para cá e aí tem que rodar com 32. Esses carros, eles trabalham extremamente ajustado. Os mapas de injeção são muito precisos. Existe uma alta eficiência térmica. A mistura é muito bem controlada. Mudança grande no combustível pode alterar diretamente, mas altera diretamente a estratégia do sistema. O carro fica doidão, trabalhando igual louco. Ó, motores, exemplo, BMW, B48, B38, N20, foram projetados aí principalmente, a maioria deles para E10, até onde ali a montadora projetou. Você imagina? E32, tá? Eles vão sofrer com mistura pobre, correção excessiva, temperatura elevada, desgaste de bomba de alta, falha intermitente. O material foi feito das bombas, não foi para receber álcool, que agride a peça, corrói a peça. Falha intermitente. Motores da Audi. Audi, Volkswagen, TSI, Audi A3, Tiguan, esses motores TSI importados antigos aí, ó, nasceram em mercados com gasolina muito diferente da nossa futura E32. Muitos deles ainda utilizam injeção direta, que a pressão é altíssima. As bombas de combustível são super sensíveis e delicadas. Tem mapas muito agressivos, vão sofrer. Motores GDI, THP, TGDI, no caso dos Peugeot 3008, Mercedes-Benz 680, tá? São extremamente precisos, trabalham de novo, alta temperatura, alta pressão, mistura crítica, qualquer alteração no combustível pesa muito mais. Carros antigos a gasolina, o bom Ômega, o Golfão, Ford, Escort, a nossa frota é velha. Aqui esse inclusive é dos grupos mais vulneráveis, porque trabalhava com combustível lá, zero álcool, né? Eu não sei, inclusive, por que aqui não pode ser igual aos Estados Unidos, você escolhe o que você quer pôr na bomba. Aqui tá a gasolina com 20%, aqui tá a gasolina pura, aqui tá a gasolina 30%, deixa a gente pagar. É o nosso bolso, é o nosso carro, a gente devia ter essa opção de escolha. E dizem que aqui é uma democracia, né? Bom, os materiais antigos desses carros mais antigos, cara, eles nunca foram desenvolvidos para o álcool. Jamais. Já estão velhos. Estão trabalhando no limite há décadas. Nunca, na história da oficina, nos últimos anos, eu nunca troquei tantos sensores de nível. A boia, sabe a boia de combustível? Depois que começou os combustíveis com um nível de álcool maior. Destrói, corrói, para de marcar combustível, troca aos montes, aos montes. E se começar a quebrar muitos carros, olha que isso aqui que interessante, né? Poxa, acelerou o processo, começou a quebrar e muito. Vamos poder processar o governo? Pô, quem é o brasileiro que não pensa nisso, não é verdade? Vamos poder processar? Gente. Até eu fiz uma pesquisa sobre isso, procurei jurisprudência e tal. Falei, deixa eu dar uma cavalgada nessa área jurídica. Infelizmente as notícias não são boas. Até o momento não tem assim nenhum caso que foi amplamente conhecido aí por vitória judicial coletiva contra o Estado brasileiro, não é? Especificamente ainda quando você fala do aumento de etanol, tal, em relação ao etanol, não achei absolutamente nada.
fiz pesquisas em muitas IAs aí, com diferentes versões de procura, achei absolutamente nada. O que que tem? Tem processo, tem processo. O processo sempre estoura pro lado do mais fraco. Aí vem para quem? Claro que a gente sabe que eles também não são santos, né? Mas o processo foi contra, achei vários. Postos de gasolina, aí o combustível adulterado, processa. Indenização, então, são indenizações aí por danos mecânicos, ou seja, é possível juntar a galera e responsabilizar o etanol? Sim, é possível. Você junta lá um monte de gente, vão juntar 100 mil, entendeu? Pagar um advogado bom, né? E vão processar o Estado. Aí vem um detalhe. Provar juridicamente que o dano veio especificamente por causa do combustível E30 ou E32 é muito difícil. Envolve muitos testes, laboratórios, a coisa toma uma proporção muito grande que os simples e reles e pobres mortais como nós não temos força nenhuma contra o Estado. O governo, ele diz que ele tem um estudo técnico com resultado regulatório, um respaldo, né, que tem pareceres oficiais, validação institucional. É muito bonito, entendeu? Mas a divulgação clara do que realmente foi testado, como foi testado e tudo mais, nós jamais saberemos. Tem um detalhe importante aqui, ó. O próprio estudo já reconheceu, e isso é fato, inclusive eles dizem, que no caso de algumas motocicletas testadas já tiveram dificuldade na partida logo de cara. Ou seja, as alterações práticas, elas já apresentam problemas. O perigo é o que pode surgir daqui 3, 5, 10 anos. Segundo o levantamento da Web, isso eu fiz ali uma procura na Web Motors e eles têm um levantamento sobre isso. Os carros importados hoje, a frota, ela varia de 10 a 18 anos de uso. Já a média geral, segundo a autoindústria, gira em torno de 11 anos. Fala da frota como um todo, não só os importados, gasolina, né? Então a frota como um todo, os etanóis. Mas eu acho que o que importa para nós são aqueles 10 a 18 anos. Essa é a média aí. Talvez o verdadeiro teste esteja começando, ó, agora, daqui a alguns meses, assim que aprovarem lá no governo. Laboratório é uma coisa, realidade brasileira, na rua, combustível alterado, trânsito severo, calor, manutenção ruim, carro velho, peça paralela, importado usado, quilometragem alta, isso nenhum laboratório consegue reproduzir perfeitamente. Impossível. Vai dar muito problema. O que está quebrando de carro diesel, eu nem aconselho mais as pessoas comprarem diesel para linha leve. Para linha pesada não tem jeito, mas para linha leve, a minha sugestão para você é não compre. Bomba e bico quebrando e fortunas sendo gastas. Talvez, gente, muitos desses carros rodem por anos sem dar problema? Não. Sem o dono associar que a manutenção está vindo por causa do combustível. Mas quem trabalha com diagnóstico no dia a dia há muitos anos sabe o que é um tipo de desgaste e sabe o que é uma coisa avançada. O problema ele é super silencioso e esse sempre é o mais perigoso, é o mais de todos. Porque quando o dono percebe, a conta chegou. Como sempre, a conta vem alta, porque a manutenção não é barata para esses carros. Peças são verdadeiras fortunas. E quem paga a conta no final de contas é sabe quem? É você com o teu cartãozinho de crédito de 1 milhão de parcelinha ali para conseguir manter o carro em dia. Agora, eu queria realmente saber de você, qual que é a tua opinião? Por mais leigo que você seja, você tem uma. Você ouve, você tira suas próprias conclusões. Me fala. Me fala aí o que você acha que vai acontecer, quais vão ser as consequências, que a gente está inventando coisa ou que realmente o problema silencioso foi criado e vai destruir o bolso do proprietário dentro da nossa frota de carros aqui no Brasil. Comenta sem medo, sem filtro, gente. Diz o que você acha. Pode me criticar, pode elogiar, pode bater as minhas opiniões. Eu acho que isso é válido. Acho que isso chama-se democracia. Você não tem que concordar comigo. Mas eu queria saber a sua opinião. E se você gosta de conteúdo
técnico, real, polêmico. É claro, já se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo Opinião do Mecânico.